Pois é, colegas, estamos de volta. 3h30. Ok. Estamos aqui. Aí, vamos nós. Ou Estou seja, sim. temos coisa para pensar, né? Eu estou jogando um monte de coisa. Eu tenho um resumo no módulo. Vocês vão ter os slides também, né? Agora, tem muita coisa para trabalhar, né? Para trabalhar, para estudar permanentemente. Que esse trabalho na gestão de qualquer coisa é um trabalho constante. É um estudo constante, participação constante em tudo, né? Para poder realmente ter resultados eficazes, excelência no trabalho, na gestão, etc. Né? A gente está nem aí, né? Mas a gente está aí para isso, para tentar estabelecer isso. E vocês estão estudando para isso, é óbvio. Né? Mas então vamos lá, deixa eu botar o slide aqui. Então, o que nós vimos, então, é que é extremamente necessário isso. Né? Se nós não tivermos capacidade de fazer, ou seja, a gente se acha meio inibido de fazer ou não tem pique para isso, porque, por exemplo, tem coisas que eu não consigo, como, por exemplo, vivências. Vivências emocionais, para mim, é terrível. Eu não consigo fazer a vivência. Eu gosto que eu ensino as vivências, os meus professores, né? Eles fazem, mas eu realizar, se bem que eu já fiz. Eu já fiz vivências em alguns colégios, eu mesmo fazer. Mas eu não me sinto muito bem fazendo vivências. Então, cada um de nós tem uma determinada habilidade, né? Dá para uma determinada coisa. Então, a gente não pode forçar isso. Né? Bom, então vamos ver mais coisas. Vamos ver agora mais papéis fundamentais da gestão eficaz. O que mais que nós temos? Lógico, o treinamento do pessoal em relacionamento interpessoal, incluindo fundamentos de neurolinguística. Por que eu botei isso aí? Porque nós não precisamos fazer um curso de neurolinguística. Aliás, quem quiser fazer é ótimo, vale a pena, tá? Mas a neurolinguística nos ensina muita coisa em relação ao uso de determinadas palavras em detrimento do uso de outras palavras para significar a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Você está com uma criança com deficiência intelectual. Falar na parte da educação que é mais fácil. Essa criança com deficiência, você procura saber qual é o ponto de entendimento dela e você vê que ela está em matemática, ela está somando e subtraindo, mas não consegue multiplicar nem dividir. Então, o que você faz? Você primeiro estimula a autoestima dela, passando um monte de exercícios de matemática, soma e subtração, e manda ela fazer. Aí ela faz, porque toda deficiência tem uma preguiça acoplada. Aí a gente tem que mandar fazer bastante coisa. Aí ela faz. Quando ela chegar, o professor tem que estar preparado para olhar os resultados e dizer: nossa, passei 10 questões para você e você acertou 6 questões, maravilha, parabéns, 6 questões que você acertou, espetacular. Nossa, que maravilha, você quase acertou as outras 4 também. Esse é o detalhe. Ou seja, você não vai usar o termo você errou. Embora quase acertou, significa errou. Não acertou. Tá? Esse quase foi inventado aí. Então, só em você usar o termo diferente, o oposto, já muda completamente a absorção mental da criança pela frase que você falou, e cada palavra vai ter um resultado oposto. Se você falar, poxa, que bacana, você acertou 6, poxa, mas você errou 4. Lógico que cai a autoestima dela, porque ela vai ficar focada nos 4 que ela errou. E vai ficar pensando, eu sou burra mesmo, não consigo nada. Agora, quando você fala, você quase acertou as outras 4, vai estimular ela a tentar mais uma vez até conseguir acertar as outras 4. Então, você está usando do conhecimento neurolinguístico, porque você está usando
o mesmo significado com duas palavras diferentes. Diferentes. Uma que estimula e outra que abaixa a autoestima da pessoa. Então, isso a gente tem que ter, como a Lívia falou, estímulo constante, estímulo constante, estímulo constante, exatamente. Então, a gente tem que fazer isso, e isso às vezes é muito difícil. Ainda tem isso que Lívia escreveu, né? Porque é uma coisa que eu, todo início de ano, em todas as escolas que a gente orienta, quando eu estou fazendo palestra para os meninos, eu sempre digo, não tenham medo de errar. Tá? Toda vez que você não souber uma coisa, diga, não sei, escreva na prova, não sei, ou você faça o cálculo como você acha que é, mesmo errando. Porque o que interessa é você apresentar o que você não aprendeu ainda, para nós podermos ajudar no seu aprendizado. Então, isso eu bato o martelo, bato várias vezes e aviso os professores também, porque tem professor que está nem aí, né? O cara errou 8 questões, vou botar nota 2 aqui para ele que se vire para compensar essa nota depois. Não é isso. Avaliação não é isso. Avaliação está sendo usada de uma maneira terrível. Isso, da mesma forma, a gente pode usar com o nosso paciente. Ou seja, como eu atendi um menininho autista lá em... Autista não. Atendi um menininho lá na clínica, na minha sala, no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. Aí o menininho entrou com a mãe na minha sala. Entrou na mãe e ele disse, oi, eu sou que é o professor Roberto? Eu sou. Eu queria me apresentar. Eu sou fulano, eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho microcefalia. Aí eu disse, cara, você tem um monte de títulos aí, né? Que coisas interessantes. Autismo, TDAH, microcefalia. O que é cada coisa dessa aí? Você sabe por que estão dizendo que você tem essas coisas todas? Aí sentei no chão com ele, comecei a brincar, como Melanie Klein manda a gente fazer, né? Para que ele começasse a extravasar os sentimentos dele. Aí comecei a conversar bastante, tudo, comecei a dizer, como microcefalia, rapaz? Você queria ser que nem os meus colegas lá de Pernambuco, cabeça chata, cabeça grande? Aí ele riu e tudo. Então, você tem um pouco menor a cabeça, pelo menos não é aquele cabeçudo que tem lá no Nordeste do país. Aí ele achou graça, tudo e tal. E começamos a conversar. Semana seguinte, a mãe chega de novo, porque começar a fazer um atendimento com os outros profissionais. Esse atendimento primeiro meu foi para dizer quais são os profissionais que vão atender e fazer um esquema de atendimento. Aí, quando ele chegou, ele não ia para mim, mas aí ele fez questão de ir lá na minha sala, abriu a porta, posso falar com o senhor? Pode. Entrou. Professor Alberto, eu não sou mais autista, não sou mais microcéfalo, não tenho mais TDAH. Aí a mãe entrou rindo. O senhor sabe que ele está falando isso para a família toda? Eu digo, pronto, então está resolvido. Ele vai começar a consertar tudo, tá? Porque ele já sabe que defeito todos nós temos. Então, uns têm mais do que outros. O que aconteceu? Elevação da autoestima. O que vai acontecer dali em diante, que já está acontecendo, que eu já estou há um ano afastado dele, né? Quase um ano afastado dele, que foi no início do ano passado, antes da pandemia. Ele já está melhorando assustadoramente, porque o cérebro dele está trabalhando a favor dele. Então, quando a gente sabe que o nosso cérebro trabalha no sentido de consertar todos os defeitos que nós temos e que para ele fazer esse trabalho nós precisamos apenas de mantê-lo com a autoestima elevada, muda tudo na nossa forma de entender o paciente. Mas é lógico, foi o que aconteceu com Jill Bolte Taylor, né? Que no caso ninguém fez isso, só ela mesma com ela mesma e a assistente, a auxiliar de enfermagem, que tratava muito bem dela o tempo todo. Só. Então, com isso, ela conseguiu recuperar tudo, tudo, tudo. Está perfeita hoje. Não tem sequela nenhuma. Tá? Então, isso é uma coisa muito bacana. A gente tem, exatamente, do erro vem o acerto, exatamente o que Lívia falou. A averbação do conhecimento é processual, também assim como na sua prática, como é na sua prática. Exatamente. Só que as pessoas parecem que, às vezes, aprendem isso e não praticam. Né? Esse é o mal, né? No meu colégio não tem como não praticar, porque é tudo controlado por mim. Né? Nos outros colégios que eu oriento, alguns seguem rigorosamente, outros bagunçam um pouco a coisa. Né? Mas eu não posso fazer nada, porque eu não sou coordenador, não sou diretor, não sou dono. Então, o treinamento do pessoal na parte interpessoal é também fundamental. Interpessoal, relacionamento interpessoal. Poxa, e isso é uma coisa tão difícil, como a gente acabou de falar com o negócio de religião, política e tudo, né? A gente acabou de dar esse exemplo. Ou seja,
Agora vamos ver o que acontece, tirando política e religião. Volta e meia, nós estamos na clínica e chega uma pessoa desde a porta gritando, que já vê que foi mal atendida pelo porteiro, já vê que foi discriminada não sei por quem, e vem cheio de coisa que normalmente não acontece na clínica sua. Aí ela já vem com agressões verbais, completamente desequilibrada emocionalmente. Quem é esse vagabundo desse médico, esse vagabundo desse profissional? Já vem assim, xingando, etc., aquela coisa toda. Então, nós temos que estar muito bem preparados. Aliás, todo o nosso pessoal tem que estar muito bem preparado para não revidar nada, tá? Para absolutamente absorver aquilo com cuidado, absorver aquilo, sim, precisa de quê? Tá? Falando baixo. Não, porque você... Sim, precisa de quê? Quem foi que não me atendeu? Mas isso deve ter sido um erro dele, a gente vai ver depois. A senhora quer o quê? Deseja o quê? Baixinho, conversando, até que... E nunca falar alto, nunca revidar no mesmo tom. Nunca, porque eles querem isso. Quem está irritado, nervoso, desesperado, desequilibrado, quer debate, quer debater no mesmo tom de voz, no mesmo nível, na mesma altura de voz e tudo. E se a gente simplesmente recebe falando baixinho, ela vai ser obrigada a diminuir até para nos ouvir. Tá? Vai ter que parar. A gente fala baixinho, tão baixinho que ela vai ter que parar para ouvir a gente e até saber o que a gente pode fazer por ela. Né? Então, é importante, para isso tem que ter treinamento. Né? Tem que ter treinamento, porque o relacionamento interpessoal ele é uma das coisas que mais atrapalha o ser humano em todos os seus aspectos, também no dia a dia pessoal, no casamento. Tá? Casamento, eu acho interessante, porque eu, eu fiz terapia de vários casais, né? E a ideia minha sempre deu certo, o que eu passava, né? Que era o quê? Eles estavam se desentendendo, volta e meia, eles, olha, isso serve para qualquer tipo de desentendimento interpessoal, né? Você tem que... O fato está ali, o evento está ali acontecendo, um evento que está dando um problema de mau relacionamento. Então, o que nós temos que fazer? Quem está no evento? Por exemplo, vamos ver o caso marido e mulher. Marido e mulher. Então, o que a gente tem que fazer? Eles dois têm que combinar, né? E eles olharem para um palco virtual aonde eles vão ver ele e ela fazendo, brigando. Então, eles vão subir, observar eles de cima, virtualmente, né? Vamos ver o que esses dois idiotas estão fazendo. Aí os dois sobem e dizem, como é que foi? Agora, veja só. Aquele idiota ali, que sou eu, chegou e falou uma besteira para você, você entendeu mal, você falou outra besteira para aquele cara. Quer dizer, aquela idiota lá falou uma besteira para esse cara. E começa a analisar tecnicamente a relação que deu briga. Essa análise técnica da relação que deu briga sempre deu resultado, tá? Com todos os casais que tipo, passaram por mim. Comigo, então, é frequente. Tá? Agora, não, há muito tempo que eu não tenho nenhum desentendimento com minha mulher, mas já tive e fazia isso. Aí, de novo, não pode ter desentendimento. Se a gente tiver desentendimento entre a gente, vai tudo dar errado aí. Então, vamos ver o que os idiotas fizeram. Aí os idiotas somos nós mesmos, só que como personagens, né? Então, essa ideia de estabelecer, analisar a gente como personagem de uma cena teatral, nossa, isso é algo bacana, espetacular. E a gente pode fazer isso, inclusive, com as pessoas que estão chegando. Por quê? Uma pessoa que a gente não conhece, que é um paciente que está chegando, tá? Irritado, nervoso, etc. Ele não tem função nenhuma lá dentro, então a gente não pode fazer o que eu faço nos colégios. Mas, tá? Ele chegou, irritado, e nós, então, quem estiver perto dele vai fazer essa recepção, falando baixinho, esperando, etc., tranquilo, né? E essa pessoa tem que estar treinada em quê? Observar como aconteceu. Ó, o cara chegou gritando, e esse cara aqui, que sou eu, chegou e falando baixinho, não se incomodou hora nenhuma. Vamos ver a reação dele qual foi. Vamos continuar assim. Então, com isso, a gente, analisando tecnicamente, a gente não se estressa. Porque o grande problema é que quando nós estamos mergulhados no fato, nós estamos vivenciando o fato e nós estamos nos estressando. Tá? Quando nós estamos observando tecnicamente o fato,
esse estresse reduz violentamente. Você não sente tanto quanto sentiria se você estivesse vivenciando o fato. Tá? Então, por isso que essa observação é algo que eu considero fundamental, fantástica. Né? Quando é uma pessoa de dentro, né, da própria clínica, que está irritado, chega um lugar, aí a gente faz a mesma coisa que marido e mulher. Tá? Mesma coisa, analisa o que você fez, ô fulano, o que você fez, vamos olhar, cada um vai olhar o idiota, o que falou, o que idiota. Acaba num instante isso. Essa observação é algo fantástico. Num estabelecimento educacional, tá? A gente pode fazer de uma maneira diferenciada, porque cada pessoa dessa que vem com essa carga emocional negativa, ela, na realidade, não é essa pessoa. Ela está representando um personagem que apareceu para ela por causa de algum problema que ela teve em casa, alguma irritabilidade, alguma coisa que aconteceu. Então, ela está representando um personagem. Por isso que, quando é num colégio, a gente elimina isso muito rapidamente, colocando para esse aluno irritado um personagem diferente. É interessantíssimo isso, como é rápido. Você chama ele, peraí, depois a gente conversa sobre essa irritação sua, só queria ver, eu estou precisando de uma pessoa que vai fazer o controle total das tarefas resolvidas, eu não estou conseguindo dar conta disso, você tem condição de fazer isso para mim? Aí ele assume o papel de controlador das tarefas resolvidas. Num instante, ele não tem condição de exercer dois papéis ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é rápido, é muito rápido. Tá? Numa escola, a gente às vezes precisa da coisa muito rapidamente. Né? Então, esse é o detalhe que nós temos que estar atentos. Né? Ou seja, entender que agressões verbais das pessoas em estado de desequilíbrio emocional, elas estão fora da realidade delas, elas estão representando um personagem que foi mordido por uma coisa qualquer, está irritado, alguma coisa assim. Então, tem que entender que esse foi o detalhe daquela pessoa. Né? E outra coisa importantíssima no relacionamento interpessoal, que nós já falamos em algumas partes, é a nossa forma de nos relacionarmos com os pacientes que estão internados. Nós já comentamos isso, em termos de falar baixinho, de não deixar ninguém falar coisas sobre o estado de saúde dele, só coisas positivas, nada de dizer o que disseram para Gil Bolter ter. Perdemos, Gil. Né? Ou seja, isso é uma coisa que tem que ser falada a todas as pessoas que estão nas UTIs, em todos os ambulatórios, todo local, né? Porque é complicado. Nossa, você está mal, hein? Acho que não vai passar de amanhã, não. Pronto, já era. O cara embatuca agora mesmo. E aconteceu isso quando eu estava lá no Niterói, num hospital grande até, um hospital referência lá, no centro da cidade. E ela estava na UTI. E eu, todo dia, eu estava indo para a UTI, conversar, ficar com ela, né? Então, eu estava indo para a UTI, estava com ela lá, e tinha um neurologista, um rapaz formado há pouco tempo, e que estava sempre conversando comigo, porque ele perguntava um monte de coisa. Então, eu falei um monte de coisa para ele sobre os aspectos neurológicos do ser humano. Né? Então, ele adorava, estudava e vinha no dia seguinte tirar dúvida comigo, tudo. Aí, ele já sabia, por exemplo, o caso de Jill Bolter teve. Tá? Aí, de repente, estou eu e minha mãe, e está ele, na UTI, por coincidência, naquela hora ele vinha chegando. Oi, como é que está, dona Zenite? Vinha falando tudo. Ela não estava falando, estava só ouvindo. Aí, nessa hora, entra um paciente que tinha acabado de ter um derrame com 40% de inundação cerebral num dos hemisférios. E aí o neurologista-chefe entrou junto, um senhor de idade até, e junto com a família, disse, ó, pelo que eu vi aqui, mais de 40% pode desistir, pode começar a providenciar enterro, tudo, jeitinho, que ele não passa dessa noite, não. Aí eu falei, infelizmente eu tenho que falar isso, vamos providenciando tudo, vocês têm que providenciar, hoje mesmo, agora, que aqui a gente vai fazer o que puder, mas ele não passa dessa noite. Ele falou isso ao lado do paciente, ao lado. Esse neurologista, esse médico, olhou para mim e disse, meu Deus, ele vai matar o cara. Aí eu disse, já matou, com certeza. Que a partir do momento que o cara ouve uma coisa dessa, ele desiste. O cérebro dele desiste. E se o cérebro desistir, morre. Não tem nem dúvida. Aí enfiaram ele lá numa das cubículos da UTI, né?
E morreu mesmo. Naquela noite mesmo morreu. Aí o neurologista, será que é bom eu falar com o cara? Eu digo, isso é com você, cara. Você não pode perder seu emprego, né? Não sei. Porque se o cara é o chefe da neurologia daquele, o cara falou isso para a família, sei lá. Aí ele tentou convencer os enfermeiros, auxiliares, etc., para conversarem outras coisas com o cara, para ver se o cara recuperava, mas não deu jeito. Tá? E outra coisa, que é exatamente o que nós estamos falando, né? Entender o que a gente deve falar para o paciente. Todo mundo tem que saber isso. Nem tudo pode ser falado para o paciente. Alguns locais levam isso a sério, né? Treinam o pessoal, etc. Mas outros locais não estão nem aí para nada. Né? Eu me lembro que eu tive dois AVCs seguidos, pum, pum, dois AVCs. Eu tinha 30 e poucos anos. Né? E eu estava morando eu estava morando na Irlanda do Norte, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Eu estava fazendo cursos em Bangor, aliás, eu estava morando em Bangor, na Irlanda do Norte, fazendo cursos em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. Curso e dando aula na universidade de lá. Aí, nessa hora, tá, eu tive esses dois infartos, que eu sei até qual foi a razão. Tá? Foram problemas acumulados com a minha primeira esposa, que ninguém aguenta mesmo, nem a mãe dela, nem ninguém aguenta as atitudes super possessivas e exageradas dela. E ela morava na Inglaterra comigo, lá no sul da Inglaterra, ela com os dois filhos que eu tenho com ela. E então chegou um ponto que explodiu e eu não teve jeito de dois infartos seguidos, dois AVCs seguidos. Pronto, estou lá, no hospital, lá em outro país, né? Eu morando na Inglaterra e lá no outro país. A primeira coisa que chega um médico lá, irlandês, que diz, alguém aí sabe o contato da família desse paciente? Aí o pessoal disse, não, ninguém tem contato da família dele. Mas ele está consciente. Ah, tá. Você pode responder para mim? Posso. Eu tenho que saber qual é o meio de contato com a sua família para avisar da sua situação. Eu disse, a minha família está no sul da Inglaterra. Nem adianta avisar nada. A gente mora no sul da Inglaterra. Aqui, além de ser norte da Grã-Bretanha, noroeste da Grã-Bretanha, é muito longe, não tem como fazer nada. Aí ele disse, não, mas eu tenho que falar com eles, porque eles têm que tomar algumas providências. Eu digo, sim, mas por que eu não posso tomar essas providências? Tá bom, vou lhe falar. Você tem 3 semanas de sobrevida só. Então, você daqui a 3 semanas já era. É assim que o cara falou comigo. Tá? Simplesmente assim. Tá? Me lembro até hoje disso, né? Então, ele fez a análise lá, né, dos dois AVCs e tudo, viu o que tinha variado, tudo. Aí, eu não havia lido o livro de Jill Bolte Taylor ainda. Tá? Não, nem conhecia o Jill Bolte Taylor, não sabia de nada. Mas eu fiz exatamente o que ela fez. Tá? E eu disse, não, negativo. Eu falei para mim, né? Estou um pouco ligando para o idiota lá que falou isso. Então, eu falei para mim, não, isso é ledo engano desse cara. Óbvio que é ledo engano desse cara. E fiquei trabalhando a minha autoestima. Eu já tinha treinamento nisso, porque eu já tinha ficado um ano inteiro no hospital militar por causa de uma gangrena que quase levou minha perna por causa de uma guerrilha. Então, eu já tinha treinamento de autoestima, elevação de autoestima, comigo mesmo. Né? E nessa, eu disse negativo, já escapei de uma, já não perdi perna, já escapei de uma, vou escapar de outra tranquilo. E fiz esse trabalho. Eu sei que me deram uma injeção lá de penicilina e eu disse, eu não posso tomar penicilina, eu sou alérgico à penicilina. Aí o idiota disse, não, a penicilina que você é alérgico é a penicilina brasileira, aqui a penicilina inglesa é diferente. Tacou a penicilina, pronto, bum, apaguei e fui acordar no hospital em Londres. Tá? Ou seja, vejam só onde estão os procedimentos, que só em você ver esse livro, você vê quase tudo isso que eu estou falando, aconteceu com o Jill, só que o que eu estou falando aconteceu comigo. Ou seja, isso está acontecendo com um monte de gente o tempo todo. Falta total de ética, falta total de entendimento do que é a conversa interpessoal, a relação interpessoal, como é que as pessoas recebem as informações e como é que elas sofrem emocionalmente com isso, de que forma ela vai não sofrer emocionalmente com uma informação. É melhor não dizer ou dizer alguma coisa semelhante para ela se preparar. Então, tudo isso tem que ser muito bem treinado para a gente não destruir o paciente. Para sorte minha e sorte de Gil, nem eu morri, nem ela morreu.
Mas os dois podiam ter embatucado. Tá? Ou seja, são coisas... Quanta gente embatucou porque não tinha um treinamento de elevação de autoestima. Né? Então, isso foi em 1976, aproximadamente, ou 77, eu acho. Né? As minhas 3 semanas estão um pouco longas, né? Porque nós já estamos aqui em 2021, então ainda me esqueceram de me levar. Então, gente, são coisas que a gente tem que treinar nosso pessoal o tempo todo. Porque isso, lógico que isso atrapalha todo o desenvolvimento da pessoa, mas não tem jeito. Tá? Baixou a autoestima, já era, já era. E às vezes é tão difícil a gente convencer uma pessoa a não falar coisas que baixem a autoestima do outro. Estimule o cara em vez de brigar com o cara, estimule o cara. Estimule impondo limites em vez de só brigar. Tem tanta coisa que é interessante. Lívia estava nascendo em 77, pois é. Eu já tinha mais de 30 anos de vida. Então, imagina, né? Hoje mesmo, no almoço, estava meu filho mais novo aqui, e minha mulher está preocupada, porque eu estou com esse negócio da garganta que está recuperando agora que está ficando bom, e com isso me atrapalhou as ginásticas, eu não estou conseguindo fazer a musculação. Aí ela chegou, pegou meu braço e mostrou para o filho, olha só como é que seu pai está, reduziu tudo aí, musculatura toda reduziu e tudo, porque ele não está conseguindo fazer ginástica. Aí eu disse, Irani, você está falando isso para o nosso filho, ele vai ficar super preocupado, está pensando que eu estou... Aí eu disse, pois é, para brincar, eu disse, pois é, meu filho, olha só, eu estou tão enrugado que eu estou parecendo um velho de 60 anos de idade, e eu só tenho 74. Aí ele riu, né? Ainda bem, porque ele viu que a idade 74 é a idade mesmo. Então, né, se eu estou parecendo um velho de 60 anos, eu estou bem, né? Veja só. Bom, então, isso é importantíssimo, tá? E aí vamos ver mais coisa, que é o quê? Estabelecer ligação com as instituições de pesquisa. Isso é uma coisa tão bacana. Por exemplo, tem faculdade na universidade, na cidade? Ah, tem, ótimo. Tem algum colégio de ensino técnico ou colégio, como agora vai ter, né? O ensino médio com preparações profissionalizantes, etc., e que você possa fazer uma ligação? Ótimo, ótimo. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer uma ligação com isso. Oi, Fabiana, mais empatia é o que precisa, exatamente. Então, estabelecer ligação com instituições de pesquisas. Por quê? Serve para os dois. Serve para os dois. Por exemplo, a gente consegue, com essas instituições de pesquisa, pessoal para vir fazer palestra para a gente, certo? Na clínica, por exemplo. Né? Então, você, com isso, pode reunir todo o seu pessoal da clínica e agendar uma palestra para todo mundo aumentar a sua formação, manter a formação continuada. Você pode, a depender do tipo de clínica e o tipo de pacientes, você pode reunir todas as famílias dos pacientes para ter uma palestra com alguém de alguma instituição de pesquisa que possa falar uma coisa bacana, que interessa a todo mundo, né? E qual é a contrapartida nisso? A contrapartida é porque o nosso pessoal que está na linha de frente vai se comprometer a fazer diários de bordo, que é o quê? Registrar tudo o que está acontecendo na linha de frente, e esse diário de bordo, esses registros vão ser enviados, a gente seleciona, a gente faz uma síntese, enviados para a instituição de pesquisa, para eles trabalharem em cima do real, da coisa, da realidade. Né? Ah, Lívia, não vai ter questionário hoje, não. Fique tranquila. Tá? Fique tranquilo, não vai ter questionário nenhum. Hoje vocês vão sair daqui só para relaxar mesmo, tomar a sua cerveja. Quer dizer, quem pode, né? Eu não posso hoje porque ainda estou com a garganta com problema. Ah, tá certo, professor, porque eu achei que Não, sempre no segundo horário, para mim é complicado, a carga fica baixa, não, fique entendeu? tranquilo. Fique tranquilo, vai ter nada hoje, exatamente Beleza. para todo mundo poder tomar a sua cerveja. Tá? Ah, Menos eu. Hoje eu não posso tomar minha o cerveja. senhor é ótimo, Menos viu? eu, que estou de O pior é plantão, que professor, todo 24 sábado. horas. Oi. Quem foi que falou? Menos eu, que estou de plantão 24 horas. Ô, Só Vânia. sai amanhã. Oi, Vânia. Mas você pode preparar para amanhã. E todo sábado, ao pôr do sol, eu tomo minha dosezinha de Scott, um uísque escocês. Não vou poder tomar hoje, por causa dessa porcaria. Bota o senhor que se dá permite, esse prazer, porque eu acho que tudo na vida da gente tem isso, é permissões, É isso, é isso. E nós né?
O gestor de saúde, Justamente. ele tem... É a questão das permissões, que às vezes a gente tem pessoas que deixam de fazer o usufruto porque não se permite, e não porque o outro não permite. Exatamente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nós temos que fazer coisas que sejam para o nosso prazer. É muito importante isso. Tá? Então, isso é fundamental, não tem nem dúvida. Por isso que eu disse, organizar a rotina e sempre colocar alguma coisa que seja lúdico, agradável, né, de distração e de seu prazer. Nós não podemos esquecer de nós. O grande problema é que a gente, às vezes, fica numa rotina tão estressante que a gente esquece de nós. Não, não pode não. Nós temos que organizar uma hora para pensar em você. É muito importante. Poxa, quanto tempo você não vai num local que você acha agradável, chegar lá, sentar, ficar observando o pôr do sol? Vá lá. Eu só não vou tomar meu uísque hoje, porque eu vou piorar a garganta, então eu não vou tomar uísque nenhum. Porque eu faço o quê? Eu tomo minha dose de uísque, é sempre uma dose só por semana, né? O pessoal acha uma graça nada, porque eu levo aquela dose quase a noite toda. Aí eu vou com aquela dose, ponho 2 pedras de gelo e vou tomando e vou escrevendo mais um conto. Todo sábado eu escrevo mais um conto. Aí é a hora de escrever literatura. Não tem nada a ver com técnica, nada a ver com educação, nada a ver com saúde, nada a ver com nada. Tá? Mas hoje vai ficar faltando. Tá? Então é isso, ou seja, uma instituição de pesquisa é o ideal para a gente. Ideal mesmo para a gente poder manter esse relacionamento, né? E com isso a gente ficar bem, né? Ficar de bem e poder ter oportunidades, são grandes oportunidades que a gente tem. Maravilhosa oportunidade. Para terminar, hoje, que a gente não vai muito longe não, senão a garganta explode, tá? Eu falo demais, vocês já estão vendo, né? Mas vamos ver alguma coisa sobre os profissionais de saúde, tá? Que é na parte da dinâmica das especialidades. Que isso eu acho uma coisa que todo mundo tem que estar atento. Que é o quê? Tá? É que todas as especialidades não vão ficar eternamente com as mesmas subespecialidades. Por quê? Todo dia tem novos conhecimentos. Já comentamos sobre isso, né? Todo dia tem novos conhecimentos que exigem, obviamente, o surgimento de novas especialidades. Então, nós precisamos estar atentos a esses novos conhecimentos para que desenvolvamos as novas especialidades ou subespecialidades. Isso o tempo todo a gente precisa. Todo dia tem alguma coisa nova acontecendo na ciência médica, em todas as ciências, né? E um exemplo, tem mais um livro aí, um exemplo fantástico disso, é a medicina integrativa, a medicina ortomolecular, as medicinas que veio o ser humano como um todo e não como uma doença. E isso já tem um número muito grande de médicos famosos que estão entrando nessas. Esse daqui, Dr. Pedro Chetatsky, tá? Ele hoje, inclusive, é o médico de minha mulher. Ele é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele é o médico dela, porque hoje é tudo remotamente mesmo, então ele pode fazer consulta remota, né? Então, o que ele faz? Ele é neurologista, tá? Mas ele foi ser neurologista para entender a doença dele. Ele tinha um problema seríssimo de desbiose intestinal, dores o tempo todo, dores que levavam para a cabeça, para tudo e tal. E ele achou que fazendo medicina e neurologia ele ia entender disso. E, de repente, ele fez toda a neurologia, foi para os Estados Unidos, fez doutorado, mestrado, doutorado, vários trabalhos de pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Só que ele foi descobrindo que o problema dele, assim como de muitas outras pessoas, que a gente pensa que é neurológico, não é neurológico. Tá? O problema dele é simplesmente desbiose intestinal. Se você perguntar a qualquer médico, faça o exame de desbiose, faça o exame de desbiose intestinal para mim, ele diz, não existe isso não. Não tem exame para isso, não existe desbiose intestinal. Por quê? Porque eles não estudam, não se atualizam. Hoje nós temos mais de milhares já de trabalhos sobre a desbiose intestinal, principalmente com autista e TDAH e TOD. Tá? Então, ele descobriu isso. Ele descobriu uma coisa fantástica que exigiu o nascimento que já existia, mas apenas ele passou a ser um médico integrativo, ou seja, da medicina toda. Esse livro que ele lançou agora, Medicina do Amanhã, é fantástico. É a construção da saúde em vez da camuflagem da doença. Tá? Então, é a construção da saúde. Ele ensina a construir a saúde. Então, é tudo baseado em alimentação.
tudo baseado em alimentação. E, naturalmente, a eliminação de parasitas, né? Então, e autoestima elevada e atividade física. Então, é só isso. Atividade física, meditação, autoestima elevada, eliminação de parasitas e alimentação correta, eliminando tudo aquilo que o nosso organismo, por algum motivo, passou a ter uma intolerância que foi causada pela disbiose intestinal. Tá? Eu estudo isso há muito tempo por causa dos autistas. Há 21 anos que eu estou estudando isso, porque eu abri essa escola minha, esse colégio meu, há 21 anos, exatamente para poder estudar a disbiose intestinal nos autistas e tentar orientar para os tratamentos adequados, e todos eles ficaram ótimos, né? E só que nós chegamos a uma conclusão, que ele também, o Dr. Pedro Chetati, que chegou, e outro médico fantástico, que é Aderbal Sabra, chegou, de que, na realidade, todos os problemas, não só do autista, do TDAH, do TOD, mas problemas de grande parte das doenças, está ligado a uma coisa chamada inflamação cerebral. E essa inflamação cerebral, que começa pelos astrócitos, a gente tem que ver uma aula específica para isso, né? Que começa pelos astrócitos, é causada pela disbiose intestinal. Então, com isso, nesse livro, ele mostra tudinho como fazer. Não é só ele, não. Ele mostra tudinho como fazer. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que passar a dar atenção a duas coisas fantásticas. A nossa microbiota intestinal, tá? A microbiota intestinal, porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para o nosso estado para a nossa imunidade, sistema imunológico, a nossa microbiota intestinal. E o que a gente absorve, o que a gente come, o que a gente bebe, que vai ser digerido pela microbiota intestinal, junto com os ácidos orgânicos, né? Então, nós temos que ver isso. Com isso, a gente resolve todos os problemas de saúde, a maioria deles, 90% deles estão resolvidos. Tá? Então, logicamente, esse estudo fez surgir, tá, novas especialidades, né? E algumas delas levam anos e anos e anos para serem reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e os demais conselhos, né? Anos e anos. Leva um tempão para ser reconhecida. Tem uma parcela de culpa da máfia dos laboratórios farmacêuticos. Por exemplo, esse tipo de abordagem médica de tratamento da disbiose intestinal para curar uma série de problemas, inclusive dores crônicas que a pessoa tem o tempo todo e fica tomando aquele corticoide a vida toda, né? Minha mulher começou assim, estava com dores pelo corpo todo, e disseram, foi o mosquito da chikungunya, que você deve estar com chikungunya, e cada médico dizia uma coisa, até que levaram ela no médico, e o médico disse, não, você está com, sei lá que o nome dele, você vai ter que tomar corticoide. E começou a passar corticoide, eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu liguei para o doutor Pedro Chetati e disse, vem cá, está acontecendo isso com minha mulher, o que você está achando? Opa, tira ela correndo disso. Marca a minha secretária a consulta que a gente vai analisar tudo dela. Analisei, pronto. Ela começou a fazer dieta e está praticamente livre de tudo. Nunca mais tomou corticoide na vida. Então, esse é um. Tá? E essas especialidades não são reconhecidas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado como gestor de saúde? Nós temos que conhecer também as especialidades médicas que não são reconhecidas, mas que não são reconhecidas por algum problema político, para que a gente possa realmente trazer um especialista desse para curar as pessoas. Joana diz que teu filho autista sempre tem problemas intestinais. Sim, exato, fezes secas, etc. O problema dele é disbiose intestinal, é só isso. A única coisa que você tem que fazer com seu filho, manda um WhatsApp para mim, que eu vou mandar uma orientação geral para o autista, tá? Para você ver os médicos que estão atuando com ele e tudo. Aqui na Bahia, nós estamos agora, parece que agora quem está aqui na Bahia é o doutor Aderbal Sabra, o filho e a mulher, que eles, de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, eles vêm e atendem um monte de autistas, tá? E o autista é o que eu mais atendo no Brasil inteiro. É o que eu mais... Todo dia tem um pai ou mãe de autista conversando comigo. Porque tem muitos vídeos meus que falam exatamente sobre o autismo e da barbaridade que os neurologistas fazem em relação ao autista. Reparem só. O sistema de saúde nosso, digo, SUS, etc., diz que quem tem que dar o diagnóstico do autista é o neurologista, o neuropediatra. É o único que não entende autismo.
Só que o diagnóstico tem que vir dele. Então, o ideal é você se munir de todos, se você precisar do diagnóstico para poder ter os direitos legais e tudo, faz o exame ATEC, por exemplo, você mesmo pode fazer o ATEC ou outros exames, deteta qual é o nível de autismo que ele tem e leva todos esses exames, mostra para ele, diz, olha, ele tem autismo nível tal pela ATEC. Então, aí ele, tá. Aí ele dá o diagnóstico de autismo. Você só precisa dele para isso. O médico neurologista só precisa para isso. Tá? Quer dizer, com exceção desse neurologista, que é o Pedro Chetatsky e outros, tá? Que eu conheço que mudaram completamente. Se a doutora Raquel ouvir ele falar isso. Ela é contra, ela é daquela que não estuda também, é? Porque se ela for uma médica que se atualiza, ela sabe de tudo isso que eu estou falando. Sabe da desbiose intestinal, sabe da microbiota, a influência da microbiota, ela sabe de tudo isso. Agora, se é uma médica que não estuda, que está fechado nos protocolos de 20 anos atrás, que são os que estão aqui, nesses livros aqui, Compêndio de Psiquiatria, Neurociência e tal, aí tem que sair da médica, tem que procurar outro médico, pode ter certeza. Pode gostar muito do médico, mas se ele está destruindo o seu filho, pelo amor de Deus, procure outro médico. Então, se ele é um médico, como a doutora Tiele Machado diz, médicos dinossauros. São aqueles que pensam, eles não perceberam que eles já foram extintos e estão clinicando ainda. São os neurologistas dinossauros. É interessante você, Joana, seguir o canal de doutora Tiele Machado, Tiele com 2 L's. Ela é uma gastroenterologista básica, né? Basicamente, mas especialista em autismo, TDAH e tudo. E ela é fantástica nas aulas que ela dá sobre autismo em cada live dela. Tá? Outra coisa para você seguir é o Instagram do próprio Aderbal Sabrá, que é Sabrá Filho, Sabrá.filho ou Sabrá Filho. Então, você coloca lá e vê, o Sabrazinho, é o filho dele, o Instagram dele, mas ele está falando tudo, que ele é um especialista já também em autismo, e o pai é o supra-sumo, né? Tem pós-doutorado pelo mundo inteiro sobre autismo. Né? Então, é diferente você ver pessoas que estudam e pessoas que se estabeleceram num protocolo que leu na faculdade de medicina. E são neurologistas, se acham, sou médico neurologista. E isso foi o que não aconteceu com o Pedro Chetatsky. Então, no autismo, Tiele com 2 L's, 2 L's. Tiele com 2 L's, Tiele Machado. Ah, ótimo, Sabrá Filho, excelente. Seguir, porque aí você vai ter as respostas todas. Na parte de orientação educacional, inclusão, acompanhamento, é comigo mesmo. Aí você se inscreve no meu canal do YouTube, que tem tudo lá sobre isso, tá? Agora, na parte do tratamento clínico, é com eles, tá? Então, curso com um nutrólogo, pois estava preocupado com as pessoas com diabetes, e por mais que tomasse medicações, mudasse a alimentação, não evoluía, só complicava. Pesquisando até encontrar resposta para essas questões, só que não encontrei apoio para passar o que estou aprendendo para essas pessoas. Só lamento, porque ele fala de cura e recuperação dos órgãos afetados. A nutrologia é algo fantástico, tá? É algo fantástico. Então, o que a gente precisa é estar estudando isso. Aqui tem a Bíblia da nutrologia também aqui, né? Eu tenho que ter essas Bíblias todas, né? Não que eu vá me seguir essas Bíblias. Não, essa Bíblia, aquilo que eu falei para vocês, esses livros que são compêndios de psiquiatria, de neurologia, de nutrologia, de gastrologia, que todos têm aqui para eu estudar, eu estudo todos eles, são para a gente ter uma base de entendimento para poder entender os trabalhos científicos que são publicados todos os dias. Como esse que eu falei para vocês, que foi publicado ontem, que é de abril, mas foi publicado ontem, que é sobre o Alzheimer, que eu vou ler ele todo, depois vocês vão saber, porque eu vou fazer live sobre isso, né? Vídeo sobre isso, live sobre isso. Aliás, lembro, inscrevam-se no meu canal do YouTube, porque aí vocês vão acompanhar, vão ter formação continuada gratuita. Lógico que eu tenho um mini curso pago mensal, mas é R$50, uma vez por mês. Tá? Agora, durante as lives, a gente tem resposta, eu respondo as perguntas todas que vão sendo feitas. Tá? E esse curso de formação, uma vez por mês, é com certificação de 5 horas aulas pelo nosso instituto, tudo, etc. Então, é importantíssimo que a gente tenha o cuidado de ver. Poxa, como o médico vai dizer, essa especialidade não está nem aprovada pelo conselho, não é reconhecida pelo conselho, o conselho não vai reconhecer nunca, porque o laboratório farmacêutico é uma máfia que não quer nenhum médico que não prescreva medicamentos. Entenderam a história? A medicina de Aderbal Sabrá, de Pedro Chetatsky, de
de todos esses, de Consolação Oliveira, de Minas Gerais, todos os médicos nutrólogos, nutricionistas fantásticos, etc., é a medicina do eliminação dos parasitas, tá? E de tratamento da disbiose intestinal. A disbiose provoca a infecção intestinal, fezes secas, um monte de coisa assim, dá dor, e o pior, passa tudo para a corrente sanguínea, porque essa disbiose aumenta a permeabilidade das paredes do intestino. Ao aumentar a permeabilidade, tudo que não presta vai para a corrente sanguínea e, pumba, vai para o cérebro. Chega no cérebro, inflama os astrócitos dos neurônios. Inflama os neurônios. Aí aquela inquietação, falta de entendimento de algumas coisas, todos os sintomas do autista, do TDAH, do TOD, são provenientes da inflamação cerebral. E a inflamação cerebral, você vai perguntar para um médico desses que são médicos dinossauros, ele vai dizer, não existe inflamação cerebral, tá? Não existe linfócito no cérebro. É lógico que não existe linfócito no cérebro. É lógico que não existe inflamação cerebral para ele, porque ele parou no tempo. Em 2015, vários cientistas publicaram nas revistas especializadas, melhores revistas de medicina do mundo, a descoberta deles, 2015, de linfócitos no cérebro. Eu não sabia que existia, doutor Aderbal Sabra não sabia que existia, doutor Pedro Chetati não sabia que existia, nenhum de nós sabia que existia linfócito no cérebro. Mas todos nós sempre acreditamos que todos esses problemas são causados por uma inflamação cerebral. A gente não podia provar. Há 21 anos que eu venho mostrando isso para os pais, pedindo para fazer a dieta, todos melhorando maravilhosamente bem. O glúten zero, 6 semanas, por exemplo, é uma maravilha para o TDAH. Então, a gente veio fazendo tudo isso, né? E, de repente, em 2015, ou seja, há 6 anos, né, a ciência descobre os linfócitos no cérebro. Então, o médico que disser que não tem desbiose intestinal, que não existe inflamação cerebral, ele não está 6 anos atrasado, ele está 60 anos atrasado, porque tem um monte de coisa que ele não deve ter estudado também. Tá? Então, infelizmente, outro papel do gestor de saúde é selecionar muito bem o profissional de medicina. Tá? Embora eles se considerem superiores a qualquer um de nós, o médico, normalmente, se considera um verdadeiro Deus, e não é. Então, a seleção do profissional de medicina é muito importante para você não contratar um dinossauro em vez de contratar um médico, tá? Muito perigoso isso, tá? E isso a gente tem falado o tempo todo. O doutor Pedro Chetati já me conhecia, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Porque ele estava me seguindo já, ele já seguia, já adorava os meus vídeos e tudo, e hoje eu sigo ele também, né? Então, é fantástico, né? E o Sabrazinho é que eu ainda não tenho contato pessoal com ele. Tá? Agora, a Consolação Oliveira de Minas Gerais, a gente tem contato desde há 3 ou 4 anos, quando eu levei para ela, pedi para a mãe levar para ela um autista de 39 anos, severo, agressivo, não falava de jeito nenhum, porque foi tratado até os 39 anos por neurologista. O neurologista não fez nenhum exame clínico. Como eu vou passar para você? Manda para mim que eu vou passar toda a recomendação para os autistas, tá? Não fez nenhum exame clínico, não verificou nenhuma comorbidade paralela, não verificou a alergia alimentar, não verificou nada. Apenas deu risperidona, aripiprazol, Rivotril, fluoxetina, metilfenidato e ia variando. Aumentava a dose, diminuía a dose, isso durante 20, quase 39, durante 36 anos. 36 anos isso. Destruiu o cérebro do garoto. Destruiu. A doutora Consolação Oliveira olhou para mim e disse, Roberto, esse menino que você mandou para cá está com o cérebro totalmente destruído. Imagina que ele só foi tratado com medicamento até hoje. E os medicamentos todos têm efeitos colaterais. Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu digo, vai sim. Aí sou eu que estou fazendo autoestima para ela. Vai sim. Aí Professor, oi, diga. você está falando sobre essa questão da medicação, eu sempre fui muito resistente a isso. Ainda Ele tem bem. 12 anos já e até hoje eu nunca permiti, né? Na verdade, nem busquei que ele tivesse algum acompanhamento à base de medicação. O pai que tem interesse nisso porque acha que ele vai se concentrar mais, né? Porque ele fica disperso. Nem pensa. Mas é de grau leve o dele. É aquele tipo de autista que você, de primeira impressão, não percebe. Mas passa uns minutos com ele, você vai percebendo as estereotipias.
ele segue um padrão, assim, sabe? E Ah. o pai começou com essa conversa de querer procurar Não deixa, não. um profissional para passar medicação. Eu não permito. Eu Deixa falei não. assim, se ele passar por um psicólogo e o psicólogo der ênfase nisso, disser que precisa de medicação, eu até penso. Mas eu acredito que não precisa. Não. Eu acredito que a gente pode cuidar de outra forma. Pode ter Agora, o problema maior é o intestino mesmo. Sempre foi Mas o um problema intestino é desde consequência pequeno. disso. É consequência disso. É a desbiose intestinal. O que acontece? Olha só. Todo autista é infestado, isso é bom a gente saber também por causa das clínicas que a gente vai ter como gestor, né? Todo autista é infestado, o sistema digestivo é infestado de parasitas, vermes protozoários, sempre. Então, um dos trabalhos mais importantes de quem tem filho autista, ou quem tem paciente autista, é eliminar todos os parasitas, o máximo possível. Porque os parasitas, eles atrapalham o funcionamento da microbiota intestinal. Aí a microbiota intestinal, que tem que fazer a digestão correta para sair o cocô corretamente, não ficar com fezes secas e tudo, não consegue trabalhar direito porque tem menos microbiota intestinal, poucas famílias de bactéria, porque foram destruídas pelos parasitas. Então, o primeiro passo é a gente fazer frequentemente eliminação de parasitas. Quem pode fazer isso é um gastroenterologista que esteja estudando. O grande problema meu, que eu falo o tempo todo, é que a gente tem que sempre buscar quem é o médico que está estudando, quem é o médico que está se atualizando. Porque as outras profissões, as outras terapias, as pessoas até se interessam. O médico não, se fecha no que eu sou médico. Eu fiz uma palestra lá na Faculdade de Medicina, juntaram 3 faculdades de medicina na minha palestra. Tá? Foi o Ministério Público, até lá de Passo Fundo, que me pediu, que eles estavam impressionados com as besteiras que estavam sendo feitas. E eu mesmo falando, né? Várias pessoas do Ministério Público me seguem. Aí, eles entraram em contato comigo e pediram para fazer uma palestra formativa para todos os médicos da cidade. Aí eu disse, é comigo mesmo, tranquilo. Aí tem até no meu, não sei onde é que está isso, mas tem a fotografia no meu Insta, sei lá onde é que está isso, desse auditório imenso, né, com gente que não acaba mais lá, porque estavam todos os alunos das faculdades de medicina todas, todos os professores, todos os diretores, e os diretores de hospital e os médicos que estavam de folga, né? E lá em cima está todo o pessoal de Ministério Público, etc., e eu no meio, né? Aí eu comecei a mostrar claramente onde estão os erros dele. Eu comecei a mostrar claramente onde é que eles estão falhando. Aí eu comecei a dizer, mostrava uma coisa, vocês sabiam disso? A maioria não. Por quê? Quantas comprovações científicas tem disso que eu estou falando? Aí eu mostrava lá, 35 mil. Vocês leram alguma? Não. Isso foi ensinado na faculdade, aí os diretores da faculdade olhavam para mim, né? Não é culpa do diretor, não. É porque eu tinha que dourar a pílula, né? É porque os conteúdos programáticos das faculdades de medicina são controlados pelos laboratórios farmacêuticos. Então, para você aprender uma coisa que não precisa de remédio, é muito difícil que essa coisa entre no conteúdo programático de medicina. Aí várias pessoas já olharam para mim e já começaram a ficar desconfiadas, né? Disso, né? E isso é realidade. Ou seja, não entra mesmo, não entra mesmo. É bloqueado isso do ensino da faculdade. Foi o que aquela médica lá nos Estados Unidos falou para a gente na Academia de Ciências Naval. Então, quando acabou essa palestra minha, eu estava com um dos grandes cientistas médicos lá, que é Aventino Agostini, né, que está muito ligado para mim, porque ele é um patologista espetacular que desenvolveu a teoria do cérebro triuno. E ele queria me conhecer, eu nem sabia da essência dele, imagina. Ele queria me conhecer porque ele leu a minha teoria dos 3 cérebros. Então, conseguimos conversar, tem até uma fotografia, eu e ele, os 2 de cabelo branco, né, mas ele 10 anos mais velho que eu. E ele agora esperando que eu vá lá para a gente continuar a conversa sobre o cérebro triuno e os 3 cérebros. Mas, em suma, quando acabou, os diretores vieram me falar, e como é que a gente vai mudar isso? Aí eu disse, olha, vocês estão amarrados aos laboratórios farmacêuticos, queiram ou não. E um disse para mim, nem tanto. Aí o outro disse, estamos sim, pode ter certeza. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que estimular seus alunos, orientar seus alunos a todo final de semana, uma vez por semana, eles entrarem no Google, Scholar Google, ou no PubMed. PubMed também é controlado pelos laboratórios farmacêuticos. Então, tem que entrar no PubMed, mas entrar no Scholar Google, que vem tudo. E procurar saber todas as pesquisas publicadas sobre a sua área de atuação que foram publicadas naquela semana.
Aí vai selecionando, aquelas são mais importantes, baixa para poder estudar aquilo. Assim, eles nunca mais vão fazer besteira como os médicos estão fazendo. Aí eu não sei se estão fazendo, porque essa palestra minha foi no ano passado, não, foi no ano retrasado, né? Foi 2019, essa palestra. Né? E eu não tive mais contato com eles. Né? Mas esse é um problema. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse atraso proposital do conteúdo programático nas faculdades de medicina. Aí o médico sai e fala aquelas besteiras, aquela barbaridade, o médico é dinossauro. Não tem nada, não tem nenhuma comprovação científica disso. O que eu mais vejo que leva um susto é quando um médico chega e diz: eu vou pela ciência, eu só vou pela ciência e pelos protocolos científicos. Vai porcaria nenhuma, ele não sabe nem o que é ciência, nem o que é o protocolo científico, porque ele não está estudando. Então, que ciência que ele vai? A ciência antiga, de 30 anos, 20 anos, 15 anos atrás. Como eu vi alguns, que eu não vou citar o nome, né, falando em entrevista. Não, eu trabalho pela ciência. Como ciência? Que ciência é essa? Que ignora tratamentos que a gente sabe que são eficazes, ignora como esse, né? Só que não usa remédio, não usa medicamento. Tá? Então, é complicado, viu? Complicado. E tem mais. Para todo mundo, né? Que não só quem tem filho com transtorno de espectro autista, mas todos nós que estamos na gestão de saúde. Tá? A outra coisa super importante é a manutenção tranquila, bem estabelecida da microbiota intestinal. Então, o nosso microbioma, ele é peça-chave na nossa saúde. Então, nós temos que, e quem trabalha com ele é o nosso cérebro entérico, que é o cérebro do intestino. Tá? Então, tem um livro meu que vai sair no ano que vem, que é Construção da Inteligência. Então, eu falo tudo sobre o cérebro entérico, o cérebro cardíaco, o cérebro craniano, e as relações entre eles e a relação da saúde. Tá? Mas o livro não saiu ainda, vai ser só ano que vem. Então, é o 6º livro meu, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque é complicado, né? Complicado. Aí vocês veem, olha só o que não é reconhecido pela Faculdade de Medicina. O que? Médico ortomolecular ou de medicina integrativa? Lógico, não prescreve medicamentos. Screener? Lógico, não prescreve medicamentos. Síndrome de Irlen, aí você vai levar a síndrome de Irlen para o oftalmologista e diz: não existe isso. Dinossauro. Oftalmologista, dinossauro. Tá? E, infelizmente, a síndrome de Irlen, que é um mal que ocorre confundindo muito com dislexia, tá? Descalculia, etc., é um mal que é corrigido exclusivamente com o uso de um óculos, mais nada. Tá? É fantástico isso. Isso vai ter em dislexia. 30 de junho, nós vamos vou ensinar isso no mini curso de dislexia, prevenção e acompanhamento, 30 de junho. Então, a gente vai falar tudo sobre a síndrome de Irlen, como curar, como se preparar para ser um screener, etc. E tudo, né? Então, é isso, ou seja, é complicado, né? É bastante complicado isso que a medicina acaba fazendo. A medicina não, os conselhos federais, que estão todos vendidos aos laboratórios farmacêuticos, né? É complicado isso. E também tratamentos que são ignorados. Tá? Um deles é o biomédico, para o TEA e TDAH, que é perfeito. Todos os TEAs e os TDAHs que passaram por mim, eu recomendei esse tratamento biomédico, e todos eles estão fantásticos hoje. Os da minha escola, então, nem se fala, né? E também tratamentos preventivos, precoces, para algumas doenças sérias que o pessoal não quer usar, mas por outros motivos políticos, e que acaba matando muita gente, mas que a gente não pode se meter nisso, nem pode bater de frente com quem está falando uma besteira dessa. Tá? Então, tudo isso é ignorado. São tratamentos ignorados, tá? Por necessidade de lucro fácil. Aqui é, porque senão você para de vender risperidona, Rivotril, aripiprazol, metilfenidato, Concerta, etc. E aqui você precisa de mais mortes para justificar a roubalheira violenta. Então, para que tratar precocemente as pessoas? Deixa morrer. Gente, é isso.